Pais amados, tudo bem? Olha, estamos aqui mais uma vez para trazer uma meditação e eu estou com a minha Bíblia, a Bíblia aqui, e algo também que não pode deixar de faltar é o nosso mate, né? Estou sempre aqui meditando na palavra, tomando o nosso mate e você vai acompanhando. E hoje eu tenho um assunto bastante interessante que é sobre a revelação que Deus nos dá e essa revelação sobre a nossa vida com Deus, né? E essa revelação que é dada por Deus, dele mesmo, é uma revelação dele, é onde Deus ele se revela, ele revela a nós quem ele é para nós. E é interessante que quanto mais nós aprendemos de Deus, nós vamos aprendendo, Deus começa a revelar a nossa própria pessoa. Quando você se aproxima de Deus e quando você começa a ver mais de Deus, obter mais de Deus, você começa também a crescer e aprender, né, e ter o conhecimento de quem é você diante desse Deus. O texto aqui que nós temos, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou pedir que você possa fazer a leitura também, que diz assim, versículo Mateus capítulo 16, versículo 17, que diz, então, eu vou ler em espanhol, tá? Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está em los cielos. Então aqui nós encontramos uma revelação do próprio Deus. Deus trazendo uma revelação a Pedro sobre quem Jesus era. Né? Nós temos ali Jesus Cristo, ele estava como homem, o carpinteiro de Nazaré. Mas nessa convivência, o apóstolo Pedro, que ali estava ainda nos primeiros passos, aprendendo, né, na caminhada, na escola de Jesus, o apóstolo Pedro tem uma revelação do próprio Deus sobre quem era a pessoa de Jesus Cristo. E quando Simão ele diz, aqui no versículo anterior, ele diz o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação foi uma revelação dada pelo próprio Deus a Simão. Algo que é interessante é que quando existe uma revelação, quando você tem uma revelação de Deus, nessa busca de Deus, nesse aproximar de Deus, você começa a ter revelação de Deus, você começa a também ter, o próprio Deus começa a mostrar quem você é nele. Isso a gente vê bastante, as pessoas, existe uma busca, né? A gente vê muito isso, existe uma busca constante. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O que Deus tem para mim? Eu já estou com tanto tempo na igreja e eu ainda não entendo o que Deus... Amado, quando nós vamos vendo que nós estamos tendo esse tipo de dúvida, de propósito, o que Deus tem para mim, o que eu sou aqui na igreja, qual que é o propósito de Deus e tal, a pessoa está entendendo. É porque está faltando a revelação do próprio Deus para aquela pessoa. E a busca, a revelação de Deus para você, ela vem quando você busca Deus. Em outras palavras aqui, para a gente resumir, ao invés de você focar em descobrir o seu propósito e ficar indo de um lado para o outro, batendo numa porta outra, foca em conhecer mais a Deus. Coloca o objetivo, o teu olhar em buscar mais a Deus. Buscar a presença de Deus. E essa busca ela deve ser na oração, essa busca ela deve ser numa vida de oração, numa vida na palavra, e essa busca ela também é na comunhão com os santos. Porque a igreja de Cristo ela é o corpo de Cristo. E na comunhão com os santos você vai exercitar o serviço. É quando você está na comunhão com os santos, é quando você tem um relacionamento com os santos, com os servos de Deus, começa a apresentar as necessidades ali naquele relacionamento, naquele dia a dia. Pode surgir a necessidade de um professor da escola bíblica, e aí alguém chega para você e fala, olha, nós precisamos de um professor da escola bíblica, e você começa a servir,
tem uma necessidade, você coloca o foco em servir, isso acontece no relacionamento, tá ali o grupo, precisa de um professor, alguém chega para você e fala, você não quer ser professor da escola bíblica? E aí você aceita. Você vai dizer, não, vamos aqui, estamos vendo a necessidade, vou aceitar. E nessa busca, estou dando só um exemplo, você começa muitas vezes a buscar mais a Deus na palavra, no conhecimento da palavra, e quem sabe, existe ali, o Espírito Santo começa a te mostrar algo que ele está te dando, que é a capacidade de você ensinar, de ser um ensinador, né, de despontar como ensinador na casa do Senhor. Mas, querido, nada disso vai acontecer, nenhuma dessa revelação vai acontecer, primeiro, se você não estiver numa busca do Senhor. Você não está na busca de Deus. O que você está buscando na igreja? Eu estou buscando me beneficiar. Eu vou cada domingo para me sentir bem. Eu quero ir para a igreja porque, olha, a semana inteira, pastor, eu trabalho, que é uma loucura, e aí eu tenho que ir lá na reunião para ter um momento assim para relaxar, e eu gosto de estar, um momento social e tá, e é sempre focado em você. Então, quando você foca em você, você desfoca da necessidade das outras pessoas, da sua presença em servir as outras pessoas, e aí todo o processo da manifestação, da revelação, daquilo que Deus tem para você, ele começa a ser quebrado. Mas em primeiro lugar, antes do próprio serviço, você começa a buscar o Senhor. E nessa revelação aqui, estou aqui com minha Bíblia, olha só, o Senhor ele faz uma pergunta, quem que os homens estão dizendo que eu sou? E aí as pessoas estão atirando para todo lado, né? Só que o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação. A Pedro já soltou, abriu a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, Simão, bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Não é um conhecimento intelectual isso. Não é que você sentou numa sala de aula e alguém passou 3 lições, você fez um curso de 6 meses e saiu dali compreendendo quem que é Jesus. Essa revelação ela veio de Deus ao seu espírito. E Pedro, né, ele teve essa revelação de Deus. E algo que é interessante, quanto mais você tem uma revelação de Deus, mais Deus revela o seu propósito. E a revelação de Deus é na busca de Deus, oração, a busca na palavra, a busca ao serviço, a busca de Deus na comunhão. E diante dessa comunhão, mediante as necessidades, você foca no serviço, quer dizer, não é focado em você. Olha só como que é interessante. Nada foca em você. Você vai buscar, você quer saber o seu propósito? Busque a Deus. Você quer saber o seu propósito? Busque a servir. Esteja na comunhão do povo de Deus e busque o serviço. E aí começa a ter uma revelação do Senhor para a sua vida. Amém? Então eu quero deixar essa palavra. Eu estava aqui meditando e é algo que a gente escuta bastante, né? Pastor, qual que é o meu propósito? Pastor, qual que é o meu... como é que eu sei o meu propósito, pastor? Como é que eu sei o meu chamado? Como é que eu sei que Deus está me chamando para alguma coisa, né? Então tem essas dúvidas. E para que você possa descobrir algo em relação a você, primeiro, vou aqui resumir para a gente terminar. Primeiro, foque na busca de Deus, coloque o objetivo em buscar a Deus em primeiro lugar e na comunhão com os santos, em servir aos santos, que aí começa a ter a revelação do próprio Deus, de quem é você, qual que é o seu propósito, aquele que Deus tem para a sua vida. Bem? Um abraço, Deus te abençoe.